Olá, pessoal. Vamos falar agora, né? A gente está falando das questões do planejamento, mas agora pensando, né, principalmente dentro do contexto de tendências. Quando eu falo planejamento, né? E quais são as tendências daquilo que estou planejando, né? Então, professora, o que seria essa tendência? Daí sim, a gente vai falar de gestão da inovação. Então, vamos falar um pouquinho a respeito. Empresa inovadora. Para o Williams, a inovação organizacional é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização e a criatividade, uma forma de inovação organizacional, é a geração de ideias novas e úteis, né? Então, aqui a gente segue por um conceito, né? Um conceito um pouco mais teórico, mas pensar aqui, né? O que é inovação, tá? E, professora, a gente está no contexto tecnológico. A tecnologia é uma ferramenta que traz sempre inovação, né? Inovação em tecnologia tem relação, tá? Mas pensar aqui, né, que inovação não é apenas a tecnologia, mas resoluções de problemas de forma criativa. Então, quando você, de repente, sem o uso da tecnologia, você tem uma ideia para operacionalizar as atividades da empresa de uma forma muito mais simples, né? Então, você foi inovador e com certeza, né? Então, é isso que as empresas estão buscando sempre das pessoas. Não só a questão da tecnologia ou inovação em forma de produto, mas resoluções, né? Então, de vários problemas dentro da própria empresa para trazer, né? Então, melhorar os resultados organizacionais. Porém, inovação, uma coisa nova, mas ela precisa ser útil, né? Não adianta nada você querer trazer coisas novas, correto? Sendo que, se ela não for útil, né? De repente você fala assim, olha, tive uma ideia. E a pessoa ouve e fala, né? Então, é justamente esse insight de coisas úteis, principalmente útil ao mercado ou à organização. E aí vamos falar então da gestão da inovação, né? Então, de acordo com o autor William, indica que o ambiente organizacional criativo reúne esses componentes, né? Então, aqui o próprio autor ele nos traz essa dica, né? Como que a gente traz inovação dentro das empresas? Novamente, eu preciso falar para vocês que quem traz a inovação, ainda, graças a Deus, são as pessoas. Então, você precisa incentivar as pessoas, criar uma estrutura organizacional onde as pessoas comecem, né, e sejam incentivadas a trazer novas ideias. Não é simples. Então, por isso, exige-se, né, então, de vários modelos de gestão, né, muitas vezes uma estrutura, uma política da própria empresa a nível estratégico para tratar a gestão da inovação. E a inovação, novamente, então, a gente alinhando a questão do planejamento, tem saída hoje você não colocar a questão da inovação dentro do seu planejamento ou aquilo que você, o objetivo, aonde você quer chegar no futuro, sem incluir a questão da inovação dentro da empresa, né? E aí? Eu quero ser líder do setor, mas se você provavelmente não incluir alguns itens essenciais hoje, né? Participação das pessoas, a questão da geração da inovação. Se você começar a observar a missão, visão e valores das grandes corporações, possivelmente, né? Então, vai estar lá a palavra inovação, pessoas, tecnologias, sustentabilidade, que são as palavras-chave, então, para vocês ter uma estratégia, né, então, que condiz com o contexto do dia de hoje, né? Os produtos hoje, elas não têm tanto diferencial, o que vai ter diferencial é justamente, né, então, você trazer coisas novas, né, e isso é que gera maior desempenho e resultado organizacional. Por isso, então, a gestão da inovação. Então, vamos ali,
de acordo com o Williams, eu preciso melhorar o ambiente organizacional, trazer para a minha equipe um trabalho desafiante, né? Então, pessoas criativas precisam ser desafiadas, ter um objetivo. Olha, eu quero que vocês criem isso ou resolvam um problema disso. Lógico que, né, a empresa ela precisa dar sua contrapartida em cima de estrutura e também benefícios, por isso um incentivo organizacional. Ninguém cria as coisas do nada. As pessoas precisam ter liberdade. Como é que cria sem liberdade, né? Então, é isso. Então, aqui uma reflexão, apesar de ser uma palavra simples, né? Mas a implementação de você deixar os seus funcionários autônomos e livres, né? Então, ainda é bem complicado. Inexistência, então, junto vem com a liberdade, inexistência de obstáculos organizacionais. O que corresponde a esses obstáculos organizacionais, professora? O líder que não ouve, não é verdade? A falta de informação que chega, então, para as pessoas, né? Então, a própria gestão participativa ou gestão transparente, ela está alinhada com a gestão da inovação, né? Então, vamos pensar aqui, como que gera inovação? As pessoas precisam ser livres, as pessoas precisam ter a questão da informação e os recursos para poder gerar criatividade. E também, né, então, uma estrutura da empresa, uma contrapartida para que ela consiga produzir, não só produzir, mas trazer a inovação. Então, indo ali ao quadro, olha só, as organizações conseguem criar vantagem competitiva para si, caso possuam uma competência diferenciada que lhes permita produzir, fazer ou realizar algo melhor que seus concorrentes. Tá difícil diferenciar dos seus concorrentes, não é? Então, por isso a inovação ela é importante. Nesse sentido, quem for capaz de promover a inovação tecnológica, rompe essas premissas e assume a competência diferenciada, passando à frente de seus concorrentes, né? Então, vamos pensar aqui no contexto que a gente vive hoje novamente, questão da competitividade, né? Então, os produtos hoje são todos parecidos, similares, né? Quem ganha o mercado são as empresas que têm o diferencial. Como criar um diferencial hoje? Aí a gestão da inovação, né? Então, criar toda essa estrutura, não é verdade? Empresa de tecnologia são os grandes booms, né, que estão aí, né, crescendo. Mas como que uma empresa de tecnologia hoje sobrevive sem a inovação? Percebe a relação de tudo isso? Né? Então, é isso, né? Dentro do planejamento estratégico, hoje, principalmente as empresas que precisam crescer, precisa investir na questão da inovação. E aí, por final, vamos ali, falamos. Então, é isso, pessoal. E vamos agora para uma situação prática. Então, vamos ali ao quadro. O ambiente de inovação da empresa Pormade. Desculpa aqui, parece, né? Mas enfim. É um estudo de caso que eu peguei, bem interessante, na verdade, um resuminho, né? Então, para poder falar da gestão da inovação, né? Vamos falar teoricamente, talvez, né, se torne simples, né? Mas, professor, o que significa a implantação de uma gestão da inovação, né? O que implica? Então, trago aqui de uma forma bem sucinta, mas sempre no final coloco a referência para que vocês possam aprofundar, né? Então, de todos desses artigos que eu trago aqui para vocês. Então, vamos ali ao caso. A empresa Pormade, né? Então, não sei se é assim que se lê, mas é uma empresa hoje vencedora do prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar 2020 na categoria Ambiente de Inovação Mais Incrível, né? Então, provavelmente, aquelas avaliações que os próprios funcionários fazem no ambiente de trabalho e eles foram vencedoras. Qual que é o contexto aqui? Essa empresa, a Pormade, né, uma indústria de portas que fica na fronteira do Paraná com Santa Catarina, uma empresa pequena.
O proprietário da empresa, tudo começou quando ele visitou o Japão em 1988. A partir do momento que ele visitou lá, provavelmente viu o processo de inovação, ele iniciou o processo de descentralizar a empresa, né? Então, mais à frente a gente vai comentar a respeito da importância da descentralização. O que é descentralização? É justamente, né, quando fala ao contrário, existe uma empresa que centraliza as decisões, ou seja, uma pessoa só decide e todos os funcionários abaixo, elas apenas obedecem, fazem aquilo que já foi decidido. E a descentralização é uma tendência, né, e justamente consiste em você descentralizar da autonomia, né? Então a gente já sabe qual é o objetivo da empresa. Eu dou autonomia aos meus colaboradores para que eles resolvam. Então, na maioria dos modelos de gestão que a gente está vendo, então, né, a gente vê uma gestão descentralizada onde os próprios colaboradores buscam, né, resultados e solucionam os problemas. Nesse caso também. E aí sim, vamos ali ao quadro. Então, 43% dos funcionários identificaram que a principal característica da cultura dessa empresa é estímulo à criatividade. 52% desses funcionários fizeram propostas de mudança à chefia, aonde dessas propostas, 80% tiveram feedback de que a sugestão havia sido aceita, né? Então, é bem interessante isso. Quando você é estimulada a buscar alguma solução, você se empenha ao máximo e a sua, né, digamos assim, a sua ideia, ela é acatada da própria empresa, então, para poder trazer melhoria. Então, a gente trata até da questão da autoestima e motivação do trabalho, né? Então, essa autonomia e você vê o resultado na própria empresa, né? Realmente isso é maravilhoso no contexto do ambiente da empresa. Voltando, então, vamos ali ao próximo passo. Ah, professora, mas como que funciona um negócio desse, né? Como o RH criou um canal para a inovação? E aí a fala do próprio gestor. Tem que ter um momento para a inovação, caso contrário, o funcionário não vai desligar a máquina no meio do expediente para dar uma ideia para o diretor, né? Então, porque a gente trabalha de forma automática, se não tiver a contrapartida e a iniciativa do gestor, então ele está falando que a empresa que tem que começar, então, a tomar a primeira atitude. 700 colaboradores dessa empresa, a Pormad, se organizam em 29 grupos de melhorias, presente em todos os níveis do setor administrativo ao chão de fábrica. E o interessante desse estudo de caso, porque quando a gente, dentro da gestão, a gente trata gestão da inovação, a gente imagina, professora, empresa de tecnologia, né? Empresa de tecnologia, empresas de publicidade, não é verdade? Onde prevalece realmente, né, a importância da inovação. E aqui, provavelmente, uma indústria, né? Então, tá lá na parte operacional, os próprios funcionários operacionais ao administrativo, eles têm a possibilidade de dar as suas ideias, né? Então, e que podem ser, né, acatadas ali para melhoria do trabalho. Então, aqui, né, então, um exemplo bem interessante. Voltando ali ao quadro, então, né, os membros se reúnem a cada 15 ou 7 dias para discutir metas e propostas de melhorias, né? Então, quando a gente fala de engajamento, como que a gente busca engajamento das pessoas, né? Vem aquela situação, professora, é difícil, né? Eles buscar engajamento, pensar na situação da empresa, né? E aqui a gente vê um caso, né? Então, para que eles consigam implementar alguma mudança, né, que a empresa consiga identificar como uma oportunidade, possivelmente precisa desse engajamento, né, aonde ele vai analisar a situação realmente, vão discutir entre eles, né, e aquilo que antes um gestor ele fazia sozinho, tentava implantar na empresa como um todo. Todos os funcionários têm essa liberdade de olhar todo o processo, né,
e buscar a melhoria. E aí, por fim, vamos ali ao quadro, né? A contrapartida por parte da empresa para que tudo isso funcione. Programas de incentivo à carreira, né? Então, dentro da descrição, não coloquei isso, mas que dentro da parte de recrutamento e seleção, das poucas vezes que acontecem, né? Aí vem pessoas que não têm experiência nenhuma no ramo moveleiro ou na parte de fábrica, mas por que você quer trabalhar? Ai, porque a empresa aqui é fantástica, né? Então, tá aí, né, uma fala do próprio dono, né, que quer e que não só em termos de salários e benefícios, mas que deixa potencializar, né? Então, todas as capacidades, né? A pessoa trabalha com prazer, né? Então, demonstra essa questão. Voltando ainda ali ao quadro, promove a capacitação e a promoção interna, capacitação e a comunicação e a cultura da inovação, elas estão, né? Então, atreladas, uma tem relação com a outra, você capacita, precisa comunicar para que a melhoria aconteça e isso melhora a cultura da inovação. E a própria empresa tem universidade corporativa, onde eles vão se aperfeiçoando, fazendo cursos. E olha só, Zine, que é o proprietário, acredita que a felicidade em uma organização está na liberdade de ter ideias, propor melhorias e vê-las aplicadas no dia a dia, né? Então, a gente vai falar mais à frente de motivação no trabalho, né? Então, aqui a gente enxerga, né? Então, fala assim, né? O que é a motivação no trabalho? Não só ganhar um salário, né? Mas a sua capacidade, o que você faz ser reconhecida, né? Então, com certeza, isso, né, traz uma motivação muito grande para o trabalho, tá bom? Então, deixa aqui a referência, caso vocês queiram acessar o artigo por completo. Então, revista Exame.